noite, pessoal. Alerta de podcast pesado agora, hein? Atenção, vocês vão conhecer aqui. Bom, eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio e diretor de negócios e estratégia da Monk. Estamos aqui mais um de galho em galho, direto do Startup Summit 2023. Estou aqui hoje com duas pessoas incríveis. Conheci o Daniel agora, recentemente, ontem no evento. Conheço e sou parceiro do Cubo e do Paulinho há um ano mais ou menos. O Daniel é da Embraer, uma das empresas mais admiradas e mais de ponta em tecnologia e inovação do mundo. Empresa brasileira, muito orgulho para a gente. Paulinho é CEO do Cubo. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, com mais profundidade do que eu falei, obviamente. Daniel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Legal. E vamos conversar aqui bastante. Vamos, prazer estar aqui com vocês, Paulo, Terra. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, né? Então, eu hoje estou responsável na Embraer pela conexão da companhia com os ecossistemas globais de inovação, e que tem tudo a ver com esse evento, né, que a gente está participando aqui. E eu tenho um outro chapéu, né, que eu também sou o CEO de uma empresa chamada Embraer X, ou Embraer X, que é o braço de inovação disruptiva da Embraer. É uma companhia que a gente criou em 2017 com o objetivo de provocar a Embraer a ser ainda mais ousada e mais inovadora. Ela, como você falou, né, sempre foi muito reconhecida como uma empresa brasileira muito inovadora, como uma empresa de aviação, né, das mais inovadoras também do nosso setor. Mas lá em 2017 a gente achou que talvez para o ritmo que as coisas estão acontecendo hoje, principalmente quando a gente olha para fora, né, para o ecossistema e além do nosso próprio setor, a inovação está ganhando uma velocidade tão grande que a gente se questionou se a gente talvez não tivesse sendo ousado o suficiente. E aí nós criamos essa companhia para provocar mesmo, para forçar a gente a expandir os horizontes assim, de negócios disruptivos. Pô, que legal. Bom ouvir isso. E tá feliz da vida que a gente descobriu que é botafoguense, né? É. Então, olha o sorriso. Aproveite o momento. São raros momentos, né? E eu tô no meio aqui de um tricolor e de um botafoguense. Tricolor carioca e Fluminense e Botafogo e eu no meio. Exatamente. Vamos com calma, né? O atleticano não tá tão feliz assim. Não, mas já esteve bem feliz recentemente. Já. Então ainda tô até na vibe ainda dos anos para trás, ainda tô... Os dois têm títulos internacionais e eu não. Aí, tá quase. Esse ano vai ao Libertadores. Opa! Fala de você, Paulinho. Boa. Bom, segundo ano, né, que a gente faz esse podcast aqui seguido, né, no Startup Summit. Bom, eu tô como CEO do Cubo há também um ano e 2 meses já, mas tenho uma carreira já com boa rodagem no ambiente corporativo e no ambiente de empreendedorismo, né? Comecei como empreendedor lá em Belo Horizonte, aí fomos investidos pela Wayra lá em 2010 para 11, foi o primeiro programa mais robusto de aceleração de startups que chegou no Brasil. Depois entrei acabamos vendendo a nossa startup aí para um concorrente. Depois eu fui para a Accenture como diretor de inovação, acabei estando muito próximo do Cubo, desde a fundação do Cubo, durante 5 anos, fiquei de 2015 até 2020 lá dentro do Cubo, vivendo a inovação da Accenture dentro do Cubo, né, como o primeiro sponsor ali do Cubo. Saí, fui para um fundo de investimento e voltei em maio para junho do ano passado como CEO do Cubo, super entusiasmado de estar ali, né, dentro da maior hub aí de inovação. Eu vivo o Cubo todos os dias. Pois é. É uma nosso namoro começou aqui, inclusive, começou né? Aqui. Monk e Cubo começaram. Exatamente. A gente está parceiros, espero que... De Floripa para o mundo. De Floripa para o mundo. Exatamente. Bom, sobre corporações e inovação, né? O Paulinho vive um dia a dia de empresas, corporates, startups e do próprio hub, que é o Cubo. Na minha visão hoje, as empresas, as corporações ainda têm um movimento muito jovem do ponto de vista de inovação voltada para startups e esse novo ecossistema que se formou talvez há 10 anos, Perfeito. mas com uma estruturação das áreas de inovação de no máximo 4 anos. Perfeito. Eu vejo que tem uma dificuldade de cultura muito grande dentro das empresas, de primeiro criar relevância dentro da empresa, depois criar corpo e depois permear a empresa como um todo para depois evoluir os processos e a credibilidade. Perfeito. Como é que você costuma ver isso? Como é que o Cubo apoia esse tipo de
de necessidade, já que vocês estão conectados no tripé. Não, legal. Eu acho que assim, a grande empresa, quando ela procura o Cubo, ela procura 3 coisas básicas, né? Que é, primeiro, se conectar com as startups do nosso processo de curadoria. Hoje já são 450 startups que a gente seleciona, né? Então, as grandes empresas querem se conectar com, vou chamar de um deal flow ali, de qualidade, principalmente B2B. Então, nos procuram por causa disso. Segundo ponto é o Cubo como apoio dessa transformação cultural. Sim, sim. Então, eu quero que meus executivos, meus gestores vivam esse ambiente para fazer perguntas melhores, para ouvir soluções diferentes para problemas já conhecidos. E o último ponto é de participar de um ecossistema que tem relevância, que tem ocupação de mercado, que tem relevância. Como eu falei, então essas 3 coisas, né, onde que a gente ajuda. Talvez a que faz a ligação entre deal flow e a relevância justamente são as pessoas que lideram as áreas de inovação, que estão no front ali, fazendo essa tradução do ambiente corporativo para o ambiente de startups. Você assina embaixo em relação à maturidade, concordo com os 10 anos, concordo com a estruturação aí talvez de uns 5 anos que ela começa, só que eu vejo muitas vezes as próprias áreas de inovação com um olhar mais de subtração, substituição de alguma coisa. Saca? Então, assim, agora a área de inovação que vai inovar dentro da companhia. Empresas como Embraer, como o próprio Itaú vai fazer 100 anos agora esse ano, é uma empresa inovadora. A gente tem dentro do Cubo o Wilson Sons, que tem 186 anos. A gente tem a Sangoban, que tem 360 anos. E eu me achando velho. São empresas que, se sobreviveram agora e são líderes dos seus mercados, não tem, obviamente, essas empresas são inovadoras. Claro. O momento que a gente vive, quando a gente olha para o ecossistema e olha para hubs de inovação como nós, a gente tem que se tornar uma ferramenta de inovação, e não a inovação em si da companhia. Com certeza. Como que o Daniel vai exportar ali, o ecossistema de inovação é a inovação da Embraer. O próprio sistema corporativo vai rir disso. Sim. Não é uma pessoa, o sistema vai ver, mas, putz, calma aí. Então, eu vi uma mudança muito interessante de mercado quando os times de inovação começam a se posicionar. Olha, empresa, você é vencedora, você veio até aqui e eu estou aqui para contribuir ainda mais para essa jornada continuar inovadora. E para perpetuar, né? Para perpetuar. Então, mais como uma ferramenta da caixa de ferramentas de inovação que essas empresas do que a área de inovação. E eu vejo uma mudança simples de comunicação, de posicionamento das áreas de inovação, faz uma diferença enorme. Não só processos, incentivos, isso obviamente vai fazer, mas o modo como a gente se posiciona internamente de ser mais enabler do que a solução de tudo, para mim é um turning point importante dentro da jornada cultural, eu diria, sabe? É uma mudança de a empresa delegar responsabilidade para a inovação, então tudo que for necessidade nova, fala que inovação se resolve, e toda a equipe fazer parte da solução, né? Que assim, a empresa, o líder lá da empresa, o CTO, CDO, CIO, qualquer C-level, qualquer liderança, hoje em dia ele tem que ser um orquestrador de um ecossistema de talentos. Ele tem que se apegar ao problema, ele tem um problema a ser resolvido, um desafio de mercado, ou ser mais competitivo, ele tem que se apegar àquele problema. E aí ele tem que olhar para trás e orquestrar um ecossistema de talentos que ele pode estar dentro de casa, ele pode estar dentro de universidades, ele pode estar dentro de empresas de consultoria, ele pode estar dentro de hubs de inovação. Verdade. Assim, ele não tem que se apegar a um jeito de inovar. Ele tem que orquestrar os jeitos de inovar para resolver o problema. Muitas vezes algo que funcione na cultura da empresa dele, né? Exatamente. Perfeito. Porque eu acho que esse é o... Parece sutil, né? Mas o que você está falando é vital. Se a pessoa que está à frente de uma iniciativa de inovação não entende que a transformação da empresa inteira é o jogo, né? É o nome do jogo. Sim, sim. Não adianta eu ter um time de inovação super bem escalado, com gente super criativa, experiente, que sai correndo e depois não tem para quem passar o bastão. Perfeito. Verdade. Morre de inanição, né? Porque não tem um negócio, né? Exatamente. O negócio raramente está na área de inovação. Ele ajuda a área de negócio. Vou fazer uma pergunta, Daniel. A gente está falando aqui de maturidade das áreas de inovação e das empresas. Você está numa empresa que nasceu inovando. É totalmente diferente do que a gente está conversando e do que eu estou vivendo especificamente. E vocês estão se reinventando sempre. Você criou você é CEO de uma empresa que cuida de inovação dentro de umas empresas mais inovadoras do mundo.
Como é que é esse processo dentro da gênese da inovação? Eu adoraria poder dizer que, puxa, tem uma estratégia fantástica que funciona de maneira... Mas é difícil pra caramba. Claro. Mesmo numa empresa que tem muita maturidade, né? O que é verdade no caso da Embraer. Quantos anos a Embraer tem? A Embraer tem 54 anos, recém-completos. Sim. O aniversário foi agora, Uhum. em agosto, né? A data de fundação. A gente comemora, né? O Dia Azul, né? Que a gente chama. Legal. É o dia de celebrar aí a fundação da Embraer. Nasceu em 69. E a gente brinca, né, que é uma empresa improvável, né, um fabricante de dos produtos mais sofisticados, mais complexos que a tecnologia humana já conseguiu produzir. Ser feito num país aqui no Hemisfério Sul é algo... Perfeito. Só da Embraer, né, ter nascido e estar viva ainda, isso em si só é um atestado de que alguma coisa é diferente. Sim, sim. Justifica que é inovador. É isso aí. Tá... Então, realmente, tá no sangue, tá no DNA, né? Mas o que você falou, né, Paulo, das empresas antigas que ainda estão... Cara, as empresas têm que estar constantemente se reinventando, né? Empresas... Nós temos 50 e poucos anos, tem empresas de 100. Não são as mesmas empresas que elas foram lá atrás. Né? Então, a Embraer, a gente pode marcar algumas fases assim, né, na história da empresa. A fundação foi um momento assim, de tremenda disruptura, de pegar um sonho de fazer alta tecnologia no Brasil, fazer isso dar certo, encontrar um cliente, encontrar um mercado, criar um nicho de mercado que não existia, que foi a aviação regional, né? A Embraer, com o avião Bandeirante, ela criou um mercado. Sim, sim. Um pouco do que a Embraer X está querendo fazer hoje, né, com o eVTOL, que é o veículo elétrico para mobilidade urbana. A gente está tentando criar um mercado onde não existe, que é um táxi aéreo urbano. Então, o que está acontecendo agora é que a velocidade da mudança aumentou muito, né? Sim. E a gente sentiu que os métodos, né, e as ferramentas, a própria maneira de pensar e de fazer também precisava mudar para acompanhar esse ritmo. E é por isso que eu digo que é difícil de fazer. Né? Sim, sim. Como é que, pensando em cultura, né? Como é que eu chego para uma equipe que já superou tantas crises, tantas dificuldades, sendo capaz, repetidas vezes, de se reinventar com sucesso, aí eu chego e digo assim, não, mas agora a gente ainda precisa fazer mais rápido, ainda precisa fazer diferente. Né? É óbvio que tem resistência, né? É óbvio que a turma, não, peraí, deixa calmo, a gente sabe o que precisa fazer, né? Tá em casa, né? A gente sabe. Eu costumo dizer que tem uma certa dificuldade com times muito vencedores. Times muito vencedores, às vezes, têm uma resistência diferente. É verdade. E não é falta de humildade, não. Fala, cara, porque tá aqui, os resultados estão aqui, eu faço assim, tá aqui, a empresa trouxe até aqui. Não, mas veja bem, por isso que eu falei da troca de comunicação, em vez de agora vai ser assim, você fala, tudo bem, você é fera pra caramba, brilhante, tô aqui se você precisar. E o sucesso acomoda também, né? Você fala, não, tô aqui em cima, não preciso melhorar mais. Mas... A gente, a bem da verdade, nunca teve muito tempo de se acomodar. É verdade. Trabalhar na aviação é emocionante, é um mercado que tem, enfim, muitos ciclos, né? Uma competição violenta no mundo todo. Então, assim, é uma superação constante. Então, não é que é aquela equipe vencedora porque sempre foi fácil, não. Ao contrário, justamente porque sempre foi tão difícil, mas de alguma maneira a gente conseguiu superar, né? Você cria uma confiança de que nós vamos passar de novo, né? E o que a gente tem tentado, né, conversar internamente puxa, não é uma questão de ou, é uma questão de e. Boa, sim. Eu preciso ser muito bom em continuar fazendo muito bem aquilo que eu já entrego no meu core business, mas eu preciso hoje ter a opcionalidade estratégica, né? Eu preciso ter outras opções e que aí a conexão com o ecossistema é fundamental, né? Exemplos como a gente viu essa semana, né, lá no Cubo, são riquíssimos, né? Você vê como é que as corporações, ao se conectar com uma startup, ao estar num ambiente diferente, né? Tá fora dos seus muros, né? Isso força você a enxergar às vezes os seus problemas de um outro ângulo, de uma outra maneira, trazer outras perspectivas que, por mais genial, mais brilhante, mais talentosa que seja a sua equipe, né? Tem um limite para o que ela vai resolver sozinha, né? E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, se a gente quiser andar no ritmo que a inovação está acontecendo, quiser se manter à frente da competição,
Não dá para sonhar em fazer isso sozinho. Você precisa fazer isso conectado. Desculpa. Não, acho que a gente está em 2023. Tem 7 bilhões de pessoas no nosso mundo. A gente ainda achar que a inovação está só dentro da nossa casa, ali, só dentro daquele grupo de pessoas. Tudo é ultra conectado, né? Você dá um zap aqui, você fala com um cara na China agora que tem um algoritmo de inteligência. A gente acha que isso está tudo controlado dentro da nossa casa. Primeiro, pode ser uma prepotência. E segundo, é até um desperdício a gente não se conectar com o que está fora da companhia. Não usar esse poder, né? Todo. Né? Acho que... Vai lá. Fala, Paulinho. Eu costumo dizer que, um exemplo, a conversa que a gente teve essa semana lá no Cubo, o Embraer esteve lá com um time grande, lá de inovação, e a gente fez, né, um trabalho de conexão com as startups do Cubo. Você vê a riqueza da soma do brilhantismo que eu falo. Assim, é o brilhantismo de uma empresa como essa, das pessoas que estão nessa, com o brilhantismo de founders de startups emergentes que estão, né, criando produtos inovadores. Essa é a beleza da inovação aberta, é quando a gente tem essa soma das duas coisas. O brilhantismo e talento e expertise que uma empresa como a Embraer, como Itaú e como... Inspiração, né? Tem muita coisa boa. Quando você junta e colide isso com o brilhantismo que tá... Isso é inovação aberta na veia, né? Então, acho que segundo a gente teve um taste disso lá, né? E como é que é a relação da Embraer com startups? Vocês têm algum programa? Vocês utilizam, investem? Como é que é o processo? Temos, né? Na verdade, fazemos isso tudo que você disse e mais um pouco, né? Então, mas estamos aprendendo ainda, tá? Estamos no começo dessa jornada. Ainda é relativamente novo para a gente, né? Mas pelo menos eu acho que a gente tem esse awareness, né? Hoje a empresa entende que ela não pode estar desconectada. O que o Paulo falou muito bem, né? É abrir mão de um poder enorme de agilidade de entrega, de velocidade, né? de trazer soluções novas que a gente está indo buscar, né? Então, eu acho que assim, se eu tentar botar numa cronologia, né? A gente começou a tentar primeiro facilitar algo que devia ser trivial, devia ser assim, quero contratar uma startup para trabalhar para mim. E a gente, assim, humildemente reconheceu que era uma droga você fazer negócio com empresa grande. Sim. Empresa grande tem contrato longo, complicado. Aí você imagina, uma startup está começando, está ali, né, se estruturando, vai pegar um contrato padrão nosso que precisa de um departamento jurídico inteiro para conseguir, né, assinar aquilo que está ali. Ou o cara assina sem ler, ou não tem como. Confia ou né? não vai. Então, a gente foi tentando entender, se colocar um pouco, né? Ter isso que eu chamo de ter alguma humildade, né? Se botar no lugar do empreendedor, da startup, puxa, eu quero me relacionar com a Embraer, mas assim tá difícil, né? Sim. Onde que estão as dores? Onde que estão as barreiras, as dificuldades? A gente foi tentando tirar essas pedras do caminho, né? A gente criou como se fosse um fast track. Se a empresa a gente está vendo, é uma startup, é para testar algo novo, é para experimentar. Então legal. Então você vai seguir aqui um processo, vai ter compliance, vai ter que seguir as nossas políticas, mas tem procedimentos que são customizados para ser muito mais rápido e mais simples, né? Para poder fazer um teste rápido e chegar numa conclusão rápida que é para os dois, né? Para os dois lados. Se vale a pena para a gente, se vale a pena para a empresa. Se não vale, beleza, está valendo. Se vale, aí sim, vamos para um contrato mais longo prazo. Então, começamos por aí, né? E esse programa vem evoluindo. Hoje a gente tem Marathon, tem Hackathon, que a gente lança os nossos desafios, né? Nossos problemas são as oportunidades, né? Das startups. Então a gente vem fazendo divulgações e convidando as startups para apresentarem suas soluções. Esse é um programa que já roda aí com sucesso há algum tempo. A outra frente, que é um pouco mais recente, é a de investimentos, né? Elas não estão necessariamente conectadas, nada impede que a gente até se encante, né, com uma das startups que traga uma solução para a gente como oportunidade de investimento, mas não precisa ser assim, né? Quando a gente vai com um olhar de investimento, normalmente tem um outro enfoque estratégico, que a gente pode estar querendo conhecer melhor um mercado onde a gente ainda não está, conhecer melhor uma tecnologia, acelerar uma empresa que pode vir a ser um fornecedor, um elo da cadeia de valor no futuro. Então, a gente estruturou nossos fundos de CVC, né, de investimento. Já são, acho que, 2 no Brasil, 2 nos Estados Unidos, né? Então, a gente está assim, sofisticando, né, a nossa atuação e já são algumas dezenas aí de investimentos que nós fizemos em empresas inovadoras. Aqui no Brasil, só para citar algumas, né, que são relevantes, a gente teve a Tempest,
que é uma empresa que nasceu lá no Porto Digital, né, do Recife, em Pernambuco, é um ecossistema super interessante, lá ao redor do César. E essa empresa, para a gente, é uma joia, assim, uma pérola que a gente, né, encontrou e foi muito bacana, que deu certo para os dois, né, para os empreendedores e para a Embraer, e abriu aí uma frente muito legal para a gente em cibersegurança. Mais recentemente a gente fez um aporte também minoritário numa empresa chamada XMobiles, que é uma empresa de drones, é a maior empresa de drones da América Latina, que atende o agro. O principal cliente deles é o agronegócio. Bom mercado para desenvolver. Que é um bom mercado para desenvolver, um mercado que a Embraer já tem negócios, né? Porque a gente fabrica um pulverizador, que é o Ipanema, que é um avião pequeno, mas que tem o seu charme. Foi o primeiro avião do mundo certificado para voar com 100% de etanol como combustível, 100% renovável. Então, assim, nós estamos expandindo a nossa atuação, né, e começando a olhar para outras formas de fazer negócio, né? Então, os nossos fundos de investimento têm dado essa capacidade da gente aprender, né, e tomar decisões estratégicas, criar opções estratégicas aí para o futuro. Mas tem muito mais por fazer, né? A gente, de novo, né, saímos da visita ao Cubo babando, assim, com os exemplos, né, que hoje a gente vê. Quando a gente começou, não eram tantas empresas assim, né, que tinham iniciativas. Hoje, acho que, felizmente, para o Brasil, né, para o nosso ecossistema, a gente vê outros exemplos super inspiradores, né, super interessantes, e nós estamos buscando estar conectados aí com isso. Queria ouvir um pouco como empresas como a Embraer fazem diferença, óbvio, que fazem para o ecossistema como o Cubo, e depois como ecossistemas como o Cubo podem e auxiliam bastante as corporates. Não, perfeito. Eu gosto muito do nosso olhar de plataforma, né? E todo business de plataforma, a sustentação de um business de plataforma é o efeito de rede que ele causa, né? Um lado vai puxando o outro, um lado vai atraindo o outro. E a gente percebe que o Cubo, nesse momento, ele é quase que um perfeito business de plataforma, né? Verdade. Durante a pandemia, a gente se digitaliza, né? O Cubo fecha, vamos lá, 19, sucesso total, prédio lotado, vem a pandemia, a gente fecha o prédio e começa a investir em plataforma digital. Então, não vai ter prédio, vamos fazer digital, as conexões só no ambiente digital. Só que o prédio volta e volta muito forte, muito intenso. E aí o legado que a gente tem como time é que o Cubo ele é omnicanal agora. As conexões podem acontecer lá dentro do prédio ou em qualquer lugar do planeta, 24/7, onde quer que você esteja. E o resultado é rápido em termos de números. Você sai de 120 startups, como eu falei, de 19 para 450, quase 4 vezes o tamanho num curto espaço de tempo, sem mexer na curadoria. Mas isso acontece porque o outro lado que é o mercado que a gente chama, né, que são as grandes empresas, também aumentou, também teve grandes marcas chegando, hubs sendo construídos, como é o próprio hub de agro, que tem São Martinho, Corteva, CNH, Suzano e Itaú BBA. Então, por exemplo, a gente não tinha nada de agribusiness há 2 anos atrás. Se tinha, era alguma coisa que estava no Cubo por outras coisas, não por causa do agro em si. Construtec agora. Exato. E aí a gente se junta com essas 5 marcas que eu falei, do agro, e aí você vê o funil batendo, você vê as startups chegando de agro, e hoje são mais de 40. É efeito de rede puro acontecendo. Com a Embraer é exatamente isso, né? Você tem uma marca como a Embraer perto, se aproximando, ou você olha para o hub de construção, que você tem Gerdau, você tem Dexco, essas marcas, as startups falam, cara, eu quero estar ali, né? Quero me aproximar e evoluir. Startup procura a gente por 4 coisas. Acesso a mercado, que é acessar essas grandes marcas, essas grandes empresas. Acessar capital, né? Formas de se financiar através do capital de risco. Acesso a conhecimento e acesso a talento. Elas nos procuram por essas 4 coisas. Tradicionalmente, a gente sempre atendeu muito bem no acesso a mercado, né? Que é essa conexão com as grandes empresas, e agora potencializado pela omnicanalidade, a gente consegue continuar atraindo grandes marcas, inclusive num volume maior. Acesso a capital tem não chamo de bola no meio, mas é a interseção aqui, porque você tem o Corporate Venture Capital das empresas que estão lá. Então, não só acesso ao mercado como cliente, mas a gente vê o Corporate Venture Capital crescendo bastante dentro do Cubo, e uma comunidade de investidores que a gente recém lançou no primeiro semestre do ano, que é uma comunidade de Venture Capital atuando lá dentro do Cubo. Já são 10 fundos emergentes e internacional. Estou falando isso porque são grandes marcas, são grandes players do mercado, é um número interessante de startups curado, é um flywheel perfeito aqui de conexões gerando valor para todo mundo. Então, assim, marcas fortes
tem essa admiração, que tem compromisso de décadas, compromisso centenário com a nossa região, faz todo sentido estar lá por perto e atrai. Exatamente. Gente boa, atrai interesse. A junção atrai... dos dois pontos faz crescer muito mais rápido. O volume o crescimento do cubo não tem a ver com o crescimento linear, numérico, ele tem a ver de crescimento de opções dentro do ambiente. Sim. Então, quanto mais startups boas a Embraer estiver lá dentro, ter acesso, melhor para ela. Tem mais formas de conexão. E para a startup, quanto mais empresas boas ele vê do outro lado, melhor para ela, mais oportunidade de conexão. Então, não é um linear, ele é mais uma rede de crescimento ali dentro. É um momento... E para você, Daniel? Eu volto no tema da cultura, que eu acho que é talvez o mais interessante, assim, pelo desafio, né, que ele representa, né, de mudança. Claro que a gente quer estimular negócio, a gente quer, no final da história, aumentar nossos negócios, aumentar a nossa eficiência, entregar mais valor para os clientes, mas a mudança de cultura, para mim, está na base disso tudo, né? Se o nome do jogo é velocidade, é ser mais ágil, é ser mais rápido, tem muita coisa para as corporações aprenderem, né? Com a forma como as startups operam, a maneira como elas encaram o risco, né? Como elas abraçam a causa com propósito, coragem, né? Com coragem. E isso é muito inspirador, né? Sim. E estar próximo disso, eu acho que gera uma contaminação positiva que é fundamental se a gente quiser mudar a cultura, né? Não dá para mudar a cultura lendo livro a respeito do assunto, né? Ou ouvindo falar dos que você tem que viver. Você tem que estar lá. Então, assim, eu sempre tenho esse sonho de que eu queria poder pegar as pessoas-chave todas, né, da nossa empresa e botar para viver. É um estágio, né? Sim. Vai lá viver naquela startup, fica ali dentro daquele negócio. Tem um nome bonito para isso agora. Ah, é? É Entrepreneur in Residence. Isso aí. É um nome chique para isso. É isso. Vai lá e se sente no lugar do empreendedor, né? Entende a lógica dele, entende a maneira de resolver, de encarar os problemas. Por quê? Porque dentro da empresa grande tem muito espaço para isso. Sim. Aliás, a empresa grande também é em si mesma uma grande plataforma, né? Para empreender. É uma plataforma para empreender. Às vezes a gente tem essas discussões de retenção de talento, né? Ah, não, o cara é brilhante e ele quer sair para perseguir o sonho dele ou trabalhar numa empresa menor que ele vai poder fazer. Eu digo, gente, tem muita coisa para ser feita aqui dentro também. Dentro de casa. É fácil? Não é fácil. Mas, assim, é um desafio que é diferente, mas é interessante e é possível fazer isso acontecer, mas você precisa encontrar esses pontos de conexão, né? Criar esses bons exemplos, bons cases, seja o Entrepreneur in Residence. Esse é chique, né? Esse é chique, Mas é mostrar que, olha, a empresa grande, ela, além de ser um ator, né, importante no ecossistema, como mercado, né, como cliente, como investidor, mas ela em si mesma é uma plataforma fantástica de impactar o mundo, de transformar. Né? Sabe o que uma vez eu tive uma discussão boa num grupo de executivos de inovação dentro das grandes corporações com os empreendedores, e a gente começou a discutir um tema em profundidade que é o dilema dos rótulos, né? Assim, eu posso colocar um rótulo em mim que eu sou executivo e as pessoas vão colocar um rótulo em mim que eu sou um executivo. Antes de eu virar executivo, eu era empreendedor e as pessoas colocavam um rótulo que eu era empreendedor. E aí eu cheguei no mundo corporativo, mas fala muito empreendedor. Eu falei, será que eu sou um bom empreendedor? Sabe, você fica no dilema dos rótulos. Eu vivi muito isso. E a gente se perde, às vezes, nessa... Eu sou empreendedor, eu sou executivo, eu sou corporativo. Cara, se você tem a cultura empreendedora dentro de uma grande corporação, é animal, porque vários dilemas do empreendedor, né? Então, recurso, braço, mercado, acesso a cliente, ele está minimamente resolvido. Sim. E se você tem um pensamento que é isso que o Daniel trouxe de plataforma, fica muito animal você exercitar. Não é toda a área, não é todo o time, mas assim... Aí você muda a perspectiva da visão do colaborador e do mercado para com a empresa. E você pode não dar aquele tiro como um empreendedor romântico, vai sair do 0 para 1 bilhão. O executivo realmente vai ser mais difícil de fazer isso. Mas o lance de criar algo novo, resolver um problema real de mercado e tal, nas grandes corporações você tem cada vez mais, porque dinamismo, né, de mudança do mercado, você vai tendo cada vez mais pistas, trilhas diferentes, mas a gente não pode se perder nisso de rotular, né? Senão você perde oportunidade. Você como profissional,
Porque se eu pensar que eu não sou empreendedor dentro da corporação, eu vou perder algumas oportunidades de criar algo novo. Exatamente. Né? Então, até para a empresa olhando para reter pessoas, é legal mostrar essa pista, mas para o próprio profissional ele ter a capacidade de ir achando gaps de mercado. Se conhecer e se conectando com caminhos que ele acredita e que o investidor ou a empresa também acredita. É isso aí. Eu estou preocupado com a agenda de vocês. É assim, eu poderia ficar mais 4 dias aqui, a gente pediria pizza. Eu adoro falar, exatamente. Eu adoro falar disso. Mas eu pensei em 1000, eu queria muito... O Paulinho está perto, mas eu vou te procurar com certeza para a gente explorar vários assuntos que a gente não explorou aqui. A gente sempre finaliza com uma pergunta que é... Vou começar com o Daniel. Você me conheceu hoje. Me dá uma dica de vida. Sim, putz, eu aprendi na vida tal coisa que eu queria poder que as pessoas tivessem acesso, mesmo se eventualmente terem vivenciado. Por favor. Dica de vida, cara, eu sou um apaixonado por aprender, né? Então, eu acho que isso vale para... A gente estava falando muito do espírito, né? do intraempreendedor ou do empreendedor. Eu acho que talvez está muito conectado, né? Essa capacidade de manter a cabeça aberta para estar sempre aprendendo, né? Manter a tua humildade, independente do sucesso que você já tem atingido, que a sua empresa tem atingido, mas reconhecer que sempre tem muito mais que você não sabe do que aquilo que você sabe. São 7 bilhões de pessoas. Essa eu acho que é uma lição assim, importante, né? Eu tento praticar isso para justamente tentar aproveitar as oportunidades, né? Muitas vezes você não consegue nem enxergar oportunidades fantásticas que estão passando, seja na tua vida pessoal, profissional, porque você tem a tendência de achar que eu já sei, eu já conheço, né? Eu já vi isso antes. Eu acho que uma das coisas mais legais de trabalhar com inovação é você ficar sempre se provocando. Será que eu conheço mesmo? Será que eu realmente sei como fazer? Será que não tem alguém que sabe fazer isso? Será que não está na hora de desaprender aquilo que eu aprendi? E, no fundo, essa minha lição de vida é um ensinamento Jedi, né? Eu sou um convertido à religião Jedi. Boa. E essa, para mim, é a minha frase favorita do mestre Yoda, que são 900 anos de sabedoria. Né? You must unlearn what you have learned. Boa. E você, Paulinho? Cara, vou reforçar alguns pontos do Daniel, que é difícil fugir disso. A gente vive inovação, então tudo que a gente vai falando vai se relacionando com a inovação. Mas be nice with people é a coisa que eu mais tento praticar diariamente, principalmente relacionada à velocidade no nosso ambiente, as mudanças. Então, o cara que hoje está criando uma ideia, está ali 10 pessoas sofrendo e tal, às vezes você não vai dar atenção, cara, esse cara vai ser seu chefe daqui 10 anos e vice-versa, e vice-versa. As coisas estão mudando, as cadeiras estão mudando na velocidade tão rápida, né, em termos de hierarquia, valores também, acesso. Você ficar sendo escroto, desculpa, não pode falar palavrão, né? Você fica sendo... Tô até me segurando aqui. Tá liberado. Fica sendo babaca por causa de cargo, salário, essas coisas. Eu acho que isso é ultrapassado também. Então, eu não sou tão velho, mas vamos lá, tô no mercado desde 2005. O que eu já vi dessas cadeiras mudarem, ir para cá e para lá, e acho que tem um frame, assim, não um frame, um backbone, que eu diria. Seja legal com as pessoas sempre, porque você vai precisar, elas vão precisar de você vai precisar delas, e não é agora nos próximos 6 meses, pode ser daqui 5, pode ser daqui 10 anos, e conecto isso muito com a inovação. O ambiente que a gente vive, o cara, né, CEO da Embraer-X, né, eu tô com CEO do Cubo Itaú. Cara, a gente não pode... Eu não tenho nem roupa para isso. Não, tem sorte que... mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente não... Isso muda, né? Isso vai mudar. Com certeza. Então, se eu saio daqui, vem um empreendedor e fala, cara, queria conhecer o Cubo, queria falar assim, e a gente... Daqui um dia, esse cara é um puta investidor, um puta tal que... Enfim, be nice with people. E a prova disso é a relação que você tem com todo mundo, né? Que o Cubo tem com todo mundo. E você está em todos os eventos, né? Para ouvir as pessoas, para se aproximar das pessoas. E
Os outros ecossistemas eu raramente vejo, a não ser os locais, eventualmente. Bom, muito obrigado. Foi um prazer gigante. Massa. Confesso que eu estava com frio na barriga no começo, mas vocês me deixaram super à vontade. Não exagera, não De verdade, exagera. de verdade. Você já é também. O CEO da Embraer X, Não, Isso é pesado, essa não Isso é tem pesado essa mesmo. Não. Se fosse o caixote aqui, não ia dar, não. Não ia dar, não. Mas muito obrigado pelo tempo Bom de vocês, demais. por dividir com a gente. Prazer. Estamos aqui encerrando mais um de Galho em Galho super especial, que começou pesado, agora eu estou mais relaxado. E direto do Startup Summit 2023. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Até a Valeu, próxima. pessoal. Valeu, Valeu, obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado, Valeu, cara. Paulo. Valeu. Valeu. Valeu, Terra. Grande Obrigadão, prazer aí, viu? Terra. Bom demais. Prazerzão.